Olá, meu querido produtor, minha querida produtora, nossos amigos, parceiros, todos que fazem parte do elo da cadeia do café. Nós estamos aqui hoje dentro do nosso 11º encontro de cafeicultores do IFES Campos de Alegre, um evento que já tem tradição na nossa região, com um convidado super especial. Nós estamos aqui hoje com o Matheus, que representa a Safe 3, uma plataforma digital de rastreamento de café. A construção que nós temos feito da região do Caparaó e outras regiões de origem de café especiais, com todo o zelo da produção, com todos os cuidados de colheita, pós-colheita, depende de um ganho a mais, depende desse plus que a gente chama, depende desses parceiros que podem anexar credibilidade, anexar confiabilidade ao produto e o mercado consumidor, assim, ter certeza de que se trata de um produto nobre, um produto livre de problemas. Assim, queria dar as boas-vindas ao Matheus. Matheus, muito bem-vindo aqui no nosso 11º encontro. Boa tarde, olá pessoal, agradeço muito o convite, professor Pavese. Quero dar um abraço aí já especial aos produtores do Espírito Santo e vamos fazer um bate-papo bem interessante aqui, falar um pouco sobre rastreabilidade e garantia de procedência de alimentos. Muito bem. Nós também contamos, Matheus, com produtores de 2 outros estados aqui no nosso evento, né? Se falarmos em região Caparaó, são 2 estados, o Espírito Santo, sim, e o estado de Minas Gerais. Essa DO tem 16 municípios, né? São 10 capixabas e 6 mineiros. Contamos também com outros municípios mineiros dentro do nosso evento e contamos com municípios do estado do Rio de Janeiro também. E o Rio, você sabe, está construindo também alguns procedimentos para reconhecimento das indicações geográficas lá. Me parece que mais de um. Perfeito. Então, Matheus, você fica à vontade, traz para nós aí essa novidade, essa informação que você tem, o que é possível ser feito de rastreamento usando a plataforma Safe3. Você pode usar aí o espaço, apresentar o que você quiser falar para nós. Maravilha. Professor, então eu vou compartilhar minha tela, eu preparei uma apresentação para nos dar um norte, né, no nosso trabalho aqui. Sim. Eu vou fazer a apresentação e assim que, por gentileza, aparecer na tela, o senhor me avisa, por favor. Opa, já está aqui conosco. Ok, então vou fazer uma apresentação do que a gente chama de sistema de origem e qualidade de café. É uma apresentação especial para o 11º encontro de cafeicultores do IFES Campos de Alegre, tá? Bom, então vamos lá. Bom, o objetivo desse sistema é montar um sistema computacional, a digitalização de informações, né? E ele serve principalmente para fazer a gestão da origem, né? Ou seja, saber de onde vieram os produtos, né? Nesse caso o café, e também a gestão de qualidade, que está tudo relacionado com as provas físicas e sensoriais, né? Para definição de qualidade dos cafés. O que é interessante nesse sistema é que a gente consegue colocar em uma mesma plataforma as associações, né, que é o grupo, a região do Caparaó, seus produtores associados, né, os classificadores que fazem parte dessa qualificação do café, os compradores e também os consumidores. Perfeito? Eu gostaria de dizer que a qualquer momento, professor, você fique à vontade para me interromper e fazer alguma pergunta, tá ok? Muito obrigado. Uhum. Bom, inicialmente quero fazer uma apresentação rápida sobre a Safe Trace para dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e assistindo. A Safe Trace é uma empresa líder no Brasil em rastreabilidade de alimentos. A gente trabalha em diversas cadeias produtivas, né, o café, frutas, verduras, legumes, soja, sementes, e também trabalhamos com os principais varejistas, né, Carrefour, Walmart, o Pão de Açúcar. A gente faz todo o controle das cadeias de produção dos alimentos que são vendidos nesses varejistas. Tá? Esse slide eu preparei para dar uma ideia do que é a plataforma Safe 3. Bom,
Aqui na parte superior, a gente pode ver que estão aqui os players, né, os agentes das cadeias produtoras. Então, o produtor, a indústria, os distribuidores, até chegar no consumidor. A nossa plataforma está habilitada para trabalhar de ponta a ponta, né, da lavoura até a xícara, mas também existem algumas funcionalidades que estão preparadas para atuar em apenas um desses elos, eventualmente na indústria ou no varejo, né? Bom, a nossa plataforma ela tem uma camada de segurança em blockchain, né, que está muito vinculada, é um assunto do momento, né, e está muito vinculada à garantia de segurança da transação de informações. Bom, e Quer por fim, dizer, quer pois dizer não? então, Matheus, que com blockchain a plataforma ela não sofre, por exemplo, ataques, ou pode sofrer, mas ela tem seguranças contra a invasão, por exemplo, do sistema e os dados que estão ali. A questão da invasão de sistemas, a gente tem um cuidado de manter os nossas aplicações nos principais servidores, né, do mundo, que é Azure, Microsoft, Google. Então existe ali a questão da segurança de perder algum dado. O blockchain está muito vinculado a não permitir a edição de informações. Então, a partir do momento em que uma informação é inserida no banco de dados, se alguém fizer alguma alteração, alguma edição de informações, a rede fica sabendo. Então, ela está vinculada à segurança da veracidade da informação. Ok? Uhum. Obrigado. Bom, e por fim aqui, nós temos diversos serviços, né, que a gente pode compô-lo, fazer a composição dele como um todo, que seria uma plataforma super completa e robusta, né? Mas também nós podemos atuar com um ou outro serviço apenas de acordo com a necessidade de cada cliente que a gente atende, né? Eu vou dar aqui dois exemplos. Por exemplo, análises e verificações. No caso do café, a gente está falando sobre a classificação física e sensorial, né? Para outros produtos, poderiam ser outras análises e verificações, né? A tecnologia de identificação. Como nós trabalhamos com alimentos diversos, né? A carne bovina, por exemplo, é um produto que depois de embalado ele vai para uma câmara fria, né? Então, a tecnologia de identificação são as etiquetas, ou selos, ou os tags que são utilizados para identificar cada produto rastreado. Então, de acordo com o produto, nós temos aqui diferentes materiais, né, que são utilizados para a gente colocar a melhor selo ou melhor etiqueta em cada um desses produtos para evitar que essa etiqueta saia do produto, né? Para que ela não se perca ou que ela possa contaminar o produto, no caso da carne, né? Então, o que a gente chama de plataforma SafeTrace é essa união disso tudo, né, que está apresentado aqui, sendo permitido uma utilização parcial ou completa desses serviços que estão aqui demonstrados. Okay? Bom, aqui também rapidamente um quadro com alguns parceiros nossos. Eu quero levantar a questão de que a gente tem muitos projetos relacionados com sustentabilidade, né? Na Amazônia, a questão do desmatamento com a produção de bovinos, né? Então nós temos alguns parceiros nacionais e internacionais de nome, né? E também aqui um quadro com alguns clientes, principais clientes que a gente tem atuado. Eu fiz questão de colocar ali na primeira linha os nossos clientes de café, para o pessoal ter uma ideia. A gente tem trabalho já de mais de 10 anos, né, com a Associação Brasileira de Cafés Especiais, por exemplo, e alguns clientes que a gente tem feito também o trabalho de auditoria de concursos, né? Além dos varejistas que eu já citei, né, o Carrefour, o Walmart, o Pão de Açúcar, também frigoríficos como o Minerva, o Marfrig, a Bayer na área de sementes. Tá? Então é só para dar uma visão geral da SafeTrace. A gente está desde 2006 no mercado, né? Estamos fazendo aí 15 anos esse ano de empresa. Bom, então vamos partir agora para a questão do sistema. Essa visão geral, né, então o sistema, já foi dito, o objetivo é fazer o mapeamento da origem, né, inclusive a gente consegue ter uma visão geográfica, né, de mapa, onde estão posicionadas as propriedades produtoras, né,
e de gestão completa do processo de classificação. Ele pode ser utilizado tanto no aplicativo quanto também no computador. Vai depender muito da preferência vai depender muito da preferência de cada usuário e também a necessidade de enxergar mais informações na mesma tela, né? O que é bacana nesse sistema é que ele é um canal único de relacionamento, porque todos podem contribuir com as informações, podem acessar cada um o produtor, os classificadores, a própria região tem logins diferentes e podem trabalhar assuntos diferentes, né, nessa mesma plataforma. Bom, aqui eu vou convidar a todos, né, para a gente fazer um exercício, né, sobre o que é a gestão de origem. Como é que nós podemos fazer a gestão de origem utilizando o sistema da SafeTrace? Então, inicialmente, aqui no passo 1, os produtores eles se cadastram, eles cadastram suas propriedades, né? Eles podem anexar a documentação que porventura a região solicite, né? Ao invés da gente trabalhar hoje a gente trabalha muito com e-mail, WhatsApp, eventualmente até presencialmente entregando documentos, então isso fica muito disperso. A nossa ideia foi colocar tudo isso no mesmo local, né? Para ter uma organização, para a gente poder retirar informações como relatórios, né? Então, vamos supor que esses produtores se cadastrem, né? Então, com o login da região, é possível entrar no sistema e verificar qual é a situação de cada um desses associados. Se está pendente alguma entrega de relatório, de documentação, se está pendente alguma informação que é obrigatória, né? Bom, a própria região ou os produtores, né, fazem negócios como vocês fazem normalmente, e a associação ou a região ela pode então solicitar selos de rastreabilidade com a marca da região. Esses selos são fixados no produto, né, que pode ser tanto café industrializado quanto café em sacas, big bags, enfim, qualquer tipo de embalagem. E com esse acesso, com essa etiqueta de rastreabilidade, os consumidores conseguem acessar as páginas, né, e ter informações sobre a origem, nesse caso sobre a origem, né, de onde veio, qual é o nome da propriedade, que local que ela fica, enfim, uma gama de informações relacionadas à origem. Matheus, Pois não? então nesse caso, no item 2, por exemplo, nada mais é do que registrar as informações que pede um caderno de especificações técnicas da denominação de origem, por exemplo, de um IG, né? Exatamente. Quer dizer, não é oferecer informação que não é necessária, não é abrir, por exemplo, dados da propriedade que sejam preocupantes essa abertura para o produtor. Não, ele vai só restringir a informação necessária para que um lote de café seja rastreado, não é isso? Perfeitamente, professor. E assim, foi muito bom essa sua pergunta, que eu posso fazer 2 comentários. Um é que o sistema ele é personalizado. Então, nós podemos colocar a pergunta, né, a informação que vocês decidirem colocar, né? Então, é possível fazer algo específico aí para a região. E o segundo ponto é o seguinte: nós vamos trabalhar com informações que são públicas e informações que são privadas, aquelas que os produtores não querem que outras pessoas saibam, né? Então, mesmo que algumas informações que são importantes e não podem ser disponibilizadas para outras pessoas, né? Mesmo que elas estejam no sistema, essa consulta pública via o QR Code, ela pode ser configurada para apresentar apenas as informações públicas. Tá? Isso é muito bom porque um produtor não precisa saber o que o outro está fazendo. De jeito nenhum. Né? Agora, a denominação de origem, por exemplo, que a Paraó que está fazendo essa aproximação com vocês, ela precisa ter um controle para depois falar, não, nós estamos atestando que o lote tal, ele tem completo rastreamento, a análise da amostra condiz com o lote, e um comprador eventual pode ficar tranquilo que isso aí é a verdade construída por várias mãos. Perfeitamente, exatamente isso. Ok. Tá? Bom, agora eu vou colocar um próximo slide, ele é muito parecido visualmente, mas agora eu gostaria de conversar um pouco sobre qualidade.
né? Primeiro foi a origem. Então, vamos supor que os produtores já estejam cadastrados, todos os documentos anexados, ele está apto, né, ativo para fazer o envio de uma amostra para a região. E essa amostra chegando na região, né, então o produtor ele cadastra uma amostra utilizando o aplicativo ou o sistema web, né, pela plataforma. Então a região recebe essa amostra fisicamente lá no escritório e distribui para um ou mais classificadores. Tá? Os classificadores também utilizam o aplicativo e devolvem as notas, né, que são computadas automaticamente pela plataforma. Tá? De acordo com esse resultado, é possível então gerar o laudo, que é um documento, né, com cabeçalho da região, formatado da forma exatamente como a região necessita. Tá? Esse laudo ele fica disponível, né, trazendo ali a nota final, os atributos sensoriais, o gráfico radar, né, que é o gráfico aranha, muita gente chama de aranha, outro de radar, que é possível ver os atributos, a origem, né, fotos do produto, fotos da propriedade, a história da propriedade, né? Então, esse laudo ele fica disponível para ser acessado, né? Da mesma forma que o anterior, os produtores e compradores fazem negócios, isso a gente não influencia, né? E feito isso, é possível, então, solicitar a emissão de selos de rastreabilidade. Só que nesse caso agora, além de vir as informações sobre a origem, é possível também colocar informações sobre a qualidade, como a nota, como os atributos, enfim. Então, os consumidores e os consumidores finais ou intermediários, né? Se a gente estiver falando sobre um café industrializado, né, um café pacotinho, de café torrado e moído, por exemplo, que já está no supermercado, o consumidor é o consumidor final. Então ele bate o QR Code lá e ele vê. Mas vamos supor que a gente esteja falando sobre um lote de café que está sendo exportado com grão cru ainda, né? Então os selos vão nas sacas. Então, provavelmente quem vai acessar essa etiqueta de rastreabilidade serão os torrefadores. Ainda não é o cliente final, é um cliente intermediário. Né? E aí a gente pode montar a consulta específica para cada um deles também. Deixa eu dar mais uma pontinha então. Pois não. Rapidamente. Então, número 1, o produtor cadastra os lotes usando o celular ou notebook, um computador, né? Ele manda para a APEC, que é a associação que recebe essas amostras representando lotes. A APEC é a Associação dos Produtores de Café Especiais do Caparaó. Perfeito. Pessoal que é de outras origens, me perdoem, está falando assim, porque está havendo uma aproximação já há algum tempo da origem Caparaó com a Safe 3. Mas isso vale também para outras origens, porque a Safe 3 ela não é exclusiva, ela trabalha, como mostrou aí o Matheus, com diversas empresas e diversos produtos. Então, todo mundo que tiver interesse numa contratação da Safe 3, é só compreender aqui como funciona, ver se adequa aí as questões de personalização, a Safe 3 está à disposição, não é isso, Matheus? Perfeitamente, professor. Olha só, então, a APEC recebe online o interesse de ser do produtor em fazer uma análise. Eu estou aqui dentro, Matheus, da sala de incubação da APEC, dentro do IFES. Essa sala tem o Leandro, tem a Débora, que atendem a diretoria da APEC. Eles estão aqui perto de mim. Nós estamos aqui fazendo essa gravação dessa apresentação da Safe 3, pessoal, no local próprio que tem máquina para fazer esse acompanhamento. Quer dizer, então, uma vez que o produtor fez a parte dele, a APEC já recebe no sistema a informação que tem a amostra chegando para encaminhar para análise. Isso. Uma vez que a APEC reconhece o produtor como morador da região do Caparaó, está atendendo aos requisitos do caderno de especificações técnicas, esse produtor, ele evolui, a amostra dele vai para o laboratório faz a análise, e o pessoal do laboratório, né, Matheus, que vai ter também o seu celular, o notebook, vai alimentar nessa amostra, vamos dizer assim, o mesmo código de amostra, de informação ligada à análise qualitativa do café. Exato. Ótimo.
E o comprador? Físicas e sensoriais, né? Físicas e sensoriais. É isso. E imagens também, que é muito importante para vender. Olha o que aconteceu hoje. Um produtor de nome Eliomar, muito conhecido da gente aqui no Capará, no município de Ibatiba, participou de uma amostra e um concurso de café que teve prêmio, mas não teve leilão relacionado com a venda do lote. E ele quer saber como botar as 7 sacas que ele tem no mercado. Quer dizer, se ele passou por todos os trâmites, produziu um café, e a colocação do café ficou em segundo lugar no município, é um bom café, com certeza. aí já meio caminho andado para ele procurar, pelo sistema, divulgar que ele tem um produto e saber qual comprador que quer esse produto. Pois é, exato. Ô produtor, gente, presta atenção. Nós estamos falando aqui que isso aqui é uma vitrine. Para vocês que produzem café especial aferido por análise, atestado pela PEC ou outras origens, nós estamos falando de um sistema que bota vocês em vitrine, o seu produto em vitrine, e vocês vão vender café. Isso. Muito obrigado, Matheus. Vou seguir aqui então, professor. Bom, eu gostaria de falar aqui, rapidamente também sobre os módulos, né? Como é composta essa plataforma. Então, ela é feita por um aplicativo, que pode, né, um aplicativo celular ou tablet, tá? E um módulo web. Esses dois módulos, eles trabalham juntos. É muito mais pela questão do interesse ou da preferência de cada usuário, tá? Mas tem algo que é interessante, que o aplicativo ele também consegue funcionar offline. Eu não preciso estar naquele momento com acesso à internet para que eu utilize o aplicativo. Eu posso estar lá no meio da propriedade, né, fazer algum lançamento de informação referente a alguma questão de lotes ou de caderno de campo, que nós vamos falar também, sem internet. Quando eu vou para a cidade ou quando eu chego na sede ou algum local que tem internet, o próprio celular percebe que tem conexão e ele sincroniza os dados com o sistema central. Né? Vai ser interessante para os produtores, né? O módulo de gestão ele está muito ligado ao coordenador, né, que é a região ou associação. Aqui a gente vai trabalhar, primeiro, quais são as informações públicas e privadas, quais são as informações que serão coletadas, os principais relatórios que nós vamos precisar de preparar ali para o sistema entregar. Enfim, é uma gama de informações. A gente vai entender qual é a necessidade de cada cliente e nós vamos programar esse módulo de gestão para que a plataforma funcione adequadamente de acordo com a necessidade desse cliente. Tá? E um quarto módulo é um módulo de Business Intelligence, né? Que é inteligência de negócios, que é o seguinte, nós vamos ter aqui uma quantidade grande de informações, né? Futuramente vai ficando grande o número de informações, de associados, enfim. E esse Business Intelligence ele é uma ferramenta que se chama Power BI, da Microsoft. Ela é uma ferramenta visual. Né? Depois eu vou mostrar para vocês também como que é. Então, basicamente o que acontece? Essa ferramenta visual ela dá mais rapidamente a entrega de informações, eu consigo fazer algumas classificações. Então, ela pega, ao invés de eu trabalhar numa planilha Excel pura, né, que eu trabalharia aqui no módulo de gestão numa planilha Excel, quando eu passo para o módulo de inteligência de negócios, eu consigo trabalhar mais visualmente. Eu consigo colocar, por exemplo, em ordem crescente, quais são as principais propriedades que me enviam café para análise. Ou quais são as principais notas. Ou se não, quantos cafés que ainda estão pendentes de análise. Então eu consigo ver isso rapidamente. Tá? Mas depois nós vamos fazer uma demonstração aqui, então vai ficar mais claro para todos. Nós estamos começando a ficar ansiosos aqui para ver funcionando. Muito bom. Vamos chegar lá. Bom, aqui, professor e pessoal, eu trouxe uma lista de que como nós da Safe3, como a gente entende que são vantagens para as associações ou grupos da utilização dessa plataforma. Tá? Então, primeiro é digitalização, né? É o cadastro individual dos associados, das propriedades. Né? Outra coisa é o acesso em tempo real dessas informações. Como o senhor mesmo colocou no exemplo,
Às vezes um produtor está lá lançando um lote, antes dessa amostra chegar no escritório, o pessoal da região já está sabendo, né? Já está sabendo que vai chegar uma amostra. O controle automático dessas classificações, né? Detalhes, né, sobre as informações de cada um dos lotes de café, detalhes sobre a origem e a qualidade, né, que é o core, que é a parte principal aqui do sistema. O controle também, né, e gerenciamento das solicitações de selos. Algum produtor ou a própria região faz uma solicitação de selos, se isso já foi emitido, já foi entregue ou não, né? O sistema é possível também trazer informações estatísticas, né? Números, a gente chama de grandes números, né? Quantos associados que eu tenho no sistema, quantos associados que já pediram selo, enfim, uma gama de informações, né? Muito importante. Exato. Você Para geração de acredita? relatórios, né? É. Para entrega de algum tipo de documentação necessária, né? Eu sempre lembro de alguma coisa prática, porque o produtor ele também materializa, ele visualiza bem quando você tem uma situação prática. Se nós tivéssemos essa plataforma funcionando já na Semana Internacional do Café em BH, nós teríamos já atendido a um produtor da Coreia do Sul que estava precisando de 600 sacas, Pois é. mais praticamente 2 containers de café. Uhum. E nós tivemos que buscar os produtores lá dentro do Expo Minas e juntar esses produtores próximo do tradutor desse senhor comprador, Uhum. para ver se a gente fechava o quantitativo que ele queria no perfil sensorial que ele estabeleceu. Vocês Pois é. imaginam quando isso estiver funcionando, que você fala assim, o produtor José tem um volume de sacas no padrão, um perfil sensorial tal, pontuação 83, e o preço de mercado desse café próximo dele é como commodity. O que fazer? Dá para juntar essas sacas desse produtor José com o do Antônio, com o da Maria, com o da Ana e fecharmos uma venda maior e um preço mais competitivo? Eu acho que isso tudo vocês começam a pensar, o produtor começa a pensar aí. Esse negócio vai dar certo. É verdade. E assim, através desse pré-requisito do comprador, né? Você pode entrar no sistema e falar, olha, para que o sistema exiba cafés que estejam acima de tantos pontos, que tenham acidez com pontuação acima de tantos pontos, ele vai buscar no banco e vai trazer a lista daqueles produtores com as quantidades de cafés disponíveis, né? Que atende a essas exigências. Né? Exatamente. Tá? E aí no Power BI isso é de forma ainda visual. É possível depois compartilhar essa imagem com as pessoas, né? Para que fique mais claro. Enfim, é bacana. Bom, continuando aqui, o sistema ele permite, a gente, na nossa experiência, professor, a gente sabe que muitos sistemas, né, não só de rastreabilidade, mas eles são sistemas fáceis para você inserir informações. E muitas vezes esse sistema ele peca um pouco na hora de devolver algum relatório. Às vezes você precisa de um relatório novo, você tem que ligar lá para o serviço de atendimento da empresa, né? E falar, olha, Matheus, faz aí para mim um relatório que tem o nome do produtor, então eu faço a descrição. Essa plataforma, qualquer usuário, até um usuário que não tenha muita habilidade, ele mesmo consegue gerar o relatório que ele quiser. Eu vou fazer uma demonstração, vocês vão ver que existe um catálogo de informações que a gente coleta, né? Nós vamos coletar várias informações e existe um catálogo sobre essas informações. Então eu posso selecionar quais colunas eu quero que compõem a minha planilha. E depois eu consigo exportar essa planilha, por exemplo, em PDF ou em arquivo Excel. Tá? O sistema faz também o que a gente chama de trace back, trace forward, que é a rastreabilidade pura, né, para trás, que é em sentido à origem, e para frente, que é para onde foi vendido. Então, eu consigo saber de onde veio para onde para onde foram esses lotes de café. Né? Aqui um ponto muito importante também que a gente entende, que é a diminuição do tempo necessário dessa burocracia, que acaba sendo um pouco burocrático, todo esse processo de certificação. Né? Como todos estão atuando no sistema, eu consigo dividir as tarefas, né? Eu consigo ter informações rápidas, então diminui o tempo em que eu preciso ter uma pessoa responsabilizada, né, ou responsável
por colocar as informações no sistema, né? Então, a região ela vai ter tempo sobrando para trabalhar o que ela necessariamente precisa fazer, que é buscar novos associados, trazer melhorias para eles, buscar algum aperfeiçoamento, vender café, né? Então, e não ficar ali em processo de digitalização de laudo, formatação de documento, tá? Então, essa diminuição no tempo ela vai trazer já de imediato um retorno econômico, pelo menos, né? Interessante. A plataforma permite comparar produtos, né? E também, eventualmente, até em uma calibragem, quando a gente tem um grupo grande de provadores, né? Não precisa ser grande, pode ser um grupo com mais de 2 ou 3 provadores, é possível fazer uma comparação de calibragem, tá? Visualização dos dados através do dashboard, que é esse painel do Power BI, ele é muito mais visual e ele é personalizado também. A gente pode trazer ali alguns critérios, né? Eu quero saber a classificação por propriedade, eu quero saber a parte geográfica, onde estão localizadas, eu quero saber quantos cafés me entregaram ontem, quantos desses cafés que me entregaram ontem já foram provados. Então, visualmente, eu consigo através do Power BI. Bom, dando continuidade também, ainda, né, vendo as vantagens para a associação, como é um sistema eletrônico, né, automático, eu consigo programar o sistema para que ele faça coisas automaticamente. Então, vamos supor que um produtor ele envia uma amostra. Então, assim que ele salvar o envio dessa amostra, eu posso programar o sistema para que ele mande um e-mail para alguém. Fala, olha, o Matheus acabou de cadastrar uma amostra, provavelmente vai chegar amanhã no escritório. Assim que um provador termina o laudo, eu posso programar um sistema para mandar um pushing, que é aquela notificação no celular, para o produtor, falando, olha, o seu café já foi provado, a nota final dele é tanto. Então, esse sistema ele permite automatização de processos, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um laudo, né? Onde aqui no cabeçalho a gente pretende colocar a marca da região, né? Com as cores da região, com as informações que nós vamos coletar lá. Aqui não está um gráfico radar, mas poderia ser, né? Numa outra imagem a gente vai ver ele. Além disso, também o sistema ele tem alguns pontos que ele geram QR Codes, né? Para compartilhamento de informações. Então, por exemplo, o produtor ele vai lá e cadastra sua propriedade. Ele coloca lá a história, as fotos, um vídeo, quais são as redes sociais dele. Aí o sistema gera para ele um QR Code que ele pode compartilhar, ou um link, ou QR Code com um comprador lá fora. Eu tenho um comprador nos Estados Unidos que pretende, que está pensando em comprar meu café. Eu mando esse link ou o QR Code para ele, ele acessa lá e já tem essa página desse perfil do produtor, onde ele conhece a propriedade. Olha que coisa bacana, né? Ele facilita E essa rápida. comunicação, e o compartilhamento de informações, tá? Bom, agora vamos dar um foco aqui para os produtores, né? Quais são as vantagens que nós da Safe3 a gente entende que essa plataforma traz para o produtor? Bom, primeiro é isso que eu acabei de dizer, né? Ao fazer o cadastro, os produtores eles acessam a primeira página, é um que a gente chama de perfil, tá? A gente está chamando de perfil do produtor, onde eu posso colocar a história, as fotos, quais processos. Eu tenho café natural e tenho café cereja descascado. A minha altitude é de 900 a 1.200 metros, então eu consigo contar uma história para ele, né? O sistema dá o compartilhamento, que é esse QR Code ou link, né? Se o produtor amanhã tira uma foto melhor, uma foto nova, ele mesmo pode entrar lá e alterar essa foto automaticamente, a consulta já está ajustada e atualizada, né? Além disso, tem um módulo que a gente chama de caderno de campo, né? Que é o seguinte, ele serve para apontamentos diários entre safra. Então, todo com diversos temas. Então, por exemplo, aplicações, né? Então, ele é dividido ali por talhões ou glebas, né? Então, o produtor ele pode falar, olha, no dia 30 de janeiro eu fiz uma aplicação de fungicida no talhão 3, né? O sistema guarda essa informação. Aí, quando vê, 3 dias depois, ele recebe uma visita técnica. Ele entra lá no caderno de campo, no tema visita técnica, e fala, olha, o pessoal do IFES, né, da Caparol Júnior, não sei, fez uma visita, eles abordaram tais temas, eu consigo tirar fotos no caderno de campo, anexar, e tudo isso vai para a plataforma online.
Quando o produtor chega em casa, ele pode acessar pelo computador ou pelo notebook, por exemplo, e todas as informações estão lá. Ele consegue filtrar por talhão, por exemplo. O que aconteceu com o meu talhão 1? Vai falar, olha, em janeiro eu fiz uma aplicação de fungicida, em fevereiro eu recebi uma visita técnica, depois eu fiz uma poda, depois tem um tema de fermentados, né, de cafés fermentados. Então, enfim, eu consigo registrar fotos de localização, como eu estou com o celular lá no campo, ele pega a posição geográfica onde eu estou, né, para garantir que eu estava ali, por exemplo, se for necessário. Assinatura eletrônica. Quando a gente recebe uma encomenda dos Correios ou de alguma transportadora, né, muitas pessoas já viram, o pessoal aparece com o celular e você assina na própria tela do celular. Né? A gente colocou essa funcionalidade para que comprove eventualmente, né, para levantar argumentos, né, para entregar para uma certificadora ou para comprovar alguma coisa, né? Então tudo isso já está no pacote que vai para o produtor. Tá? Matheus, alguns produtores precisam de registrar capacitação, às vezes voltado para uma certificação, né? O pessoal de Minas não certifica Minas tem que comprovar, o pessoal da Fairtrade tem que comprovar, e o produtor pode então também registrar esses certificados e deixar isso dentro da plataforma, não. Perfeitamente. Inclusive, professor, nesse caso, nós podemos colocar um tema específico para isso, ó, tema Certifica Minas, tema Fairtrade, né? Então, o produtor vai pegar o caderno de campo, vai no tema, e lá a gente já pode ter as perguntas que o auditor vai perguntar para ele no futuro, né? No final do ano, por exemplo, ou numa verificação, e ele vai colocando essas informações diariamente ali, né? Depois ele pode, pelo próprio sistema, gerar um relatório e entregar para o auditor. Perfeitamente, viu, pessoal? Com que organiza, porque às vezes você tem um certificado, tem que ficar guardando numa prancheta dentro de um armário. O professor, assim, eu estou agora fazendo 12 anos, né, que eu sou engenheiro de controle de automação, né, e acabei caindo nesse mundo do café, né, então agora eu não saio mais, como todo mundo diz, né, quem entra no café não sai nunca mais, né, e o interessante é o seguinte, que todos os produtores, eles, de uma forma ou de outra, eles já fazem a rastreabilidade. Não tenho dúvida disso. O produtor ele é muito cuidadoso. Então ele anota no papel, alguns anotam no Excel e outros contratam empresas com software. Nós já vimos todos os níveis, né? Não tem problema nenhum. O que é a ideia dessa plataforma? Primeiro, concentrar isso tudo no mesmo lugar, para que não fique coisas espalhadas, né? Ah, eu recebi por e-mail, recebi pelo WhatsApp, o cara me entregou um papel em mãos. Não, vamos colocar tudo num lugar só, né? Digitalizar essas informações para que o sistema possa, em segundos, me trazer alguma resposta. Porque quando eu chego numa propriedade, por exemplo, que a pessoa utiliza uma planilha Excel, mesmo que ela seja uma super planilha legal, bacana ali, com todas as informações, se eu chegar para ele e falar, tá, então, legal, então tira para mim um relatório sobre o talhão tal dos últimos 3 anos, ele vai gastar um tempo, talvez alguns dias, para ele computar essas informações, né? É igual prestar informação para declaração de renda, sempre ter que juntar papel, né? Isso, e exatamente. todo ano é uma luta, né? E eu ouvi dizer também, Matheus, que infelizmente, né, uma situação drástica que aconteceu, eu tive conversando com o pessoal que sofreu com a chuva de granizo e alguns produtores tiveram seus tetos vazados por pedras de granizo e molhou documento, teve perda de documento, coisa tal. Quer dizer, sabe Deus quando vai precisar, mas se precisar, está tudo guardado em nuvem no sistema. Isso que eu acho que é importante pensar. Isso, exatamente. Então, aqui a gente está falando muito com a questão operacional, nessa velocidade, né? E também o sistema ele atinge a questão comercial, que foi aquilo que a gente colocou antes. Ah, eu tenho um comprador que interessa por um café 87, com acidez tal, com achocolatado, não sei o que lá. Eu entro no sistema e ele traz para mim a lista daqueles cafés que se adequam àquele pré-requisito. Ótimo. Comercialmente falando. Matheus, nós estamos chegando à metade, eu acho, mas da nossa conversa, que está excelente, né, pessoal? Eu acho que vocês devem estar bebendo também, estão doidos para ver como é que funciona. Mas sem ansiedade, só para posicionar você, Matheus, nós estamos aí por mais uns 25 minutos. Se a gente conseguir um pouquinho mais, também dá.
Tá bom, vou adiantando aqui. Bom, ainda sobre vantagens para os produtores, né? Então, esse cadastro da propriedade e das empresas, ele passa a fazer parte de um banco de dados da própria região ou da associação, que é isso, trazendo esses benefícios que nós já falamos, né? Envio digital de documentação, né? Chega de WhatsApp e e-mail para lá e para cá, não, vamos colocar tudo na plataforma. Registro da produção, controle e gerenciamento da solicitação dos selos, né, de cada produtor. Um produtor não enxerga os pedidos de selo do outro, claro que não. Mas ele já sabe, olha, eu tenho que embarcar o café semana que vem, será que o meu selo já está chegando? Então, tá aqui, né, ó, a gestão disso. É, acompanhamento e visualização das notas, né, de cada lote. Né, qual foi a nota final do meu café? Outra coisa, eu preciso do laudo, eu quero enviar, eu quero compartilhar o laudo com alguém. O próprio produtor pode entrar na plataforma e fazer o download, né? Acessar os relatórios que são gerados através lá do caderno de campo, por exemplo, né? Enfim, acesso às classificações, a documentação de certificação, se for o caso, tá? E aqui, rapidamente, para os classificadores também, né? Ou o laboratório, que antes utilizaria ali os métodos tradicionais, né, a prancheta, o papel, ele pode continuar usando, inclusive, e depois, no final de cada prova, ele vem com o aplicativo e passa as informações para o aplicativo, se assim for de interesse dele ou do gosto dele. É interessante dizer que a gente trabalha com qualquer método de classificação física e sensorial, né? Não existe uma específica, nós podemos, inclusive, se existe uma nova, ou se aí é o caso, eu mesclei dois métodos diferentes, é possível também, tá? Então, de forma mais rápida, falar aqui sobre os classificadores. Né? E por fim, o acesso às informações públicas, né, que são os consumidores. Então, o que acontece? Vamos supor que essa etiqueta aqui seja uma etiqueta que está colada num café industrializado, num café torrado, ou café torrado e moído lá na prateleira do supermercado. Então, eu, como consumidor, eu posso chegar lá na prateleira do supermercado e ao invés de eu olhar só o preço e a marca, não, eu quero saber mais. Eu quero saber a origem, eu quero saber se ele tem uma preocupação ambiental, se ele é fair trade ou não é. Às vezes eu quero dar preferência na compra de café por algum outro atributo. Então eu pego meu celular, consulto pelo QR Code e ele vai trazer para mim uma página aqui, pessoal, é o exemplo de uma página de um cliente nosso, né? A nossa proposta é fazer uma página específica para a região, tá? Do Caparaó. Então, com as cores do Caparaó, com a logomarca do Caparaó, né? Com as informações que o Caparaó quer divulgar. Nesse caso aqui, só para dar um exemplo, né? Nesse primeiro quadro há uma apresentação do produto. Qual produto que é, qual que é a gramatura do pacote e tal. Depois, no segundo quadro, é uma apresentação sobre a origem. Veio de qual propriedade, né? Enfim, qualquer informação sobre a origem. Depois, no terceiro quadro, são informações um pouco mais técnicas, a nota que ele recebeu, qual que é a variedade ou a varietal desse café, safra, processo, se é natural, se ele é descascado ou qualquer outro processo, né? Bom, aqui no quarto quadro, vem aqui atributos sensoriais, né? Olha, tem baixa acidez e elevada doçura, de forma que uma pessoa consiga entender um pouco mais daquele café que ele está comprando. O próprio consumidor pode vir aqui e dar uma nota, né? Através dessas estrelinhas aqui, ele vem cá e fala, esse café é excelente, ele dá 5 estrelinhas. E o sistema vai computando essas notas, o produtor consegue entrar lá e ver qual está sendo esse feedback, né, que os consumidores estão dando para ele. Aqui também tem alguns links importantes, né, que a gente pode colocar. Conheça mais a propriedade. A pessoa clica aqui, ela entra, né, ela entra na página do perfil da propriedade, tá? E novamente, eu já disse, essa etiqueta ela pode ser colocada tanto num café industrializado, torrado e moído, num pacotinho, quanto numa saca de 30 ou 60 quilos, ou num big bag, né? Ou vinculado a uma carga de container, enfim, qualquer embalagem que ela estiver. Tá? Ok. Aqui, o que eu trouxe para gente, para vocês, né? É um teste aqui.
Esse aqui é um QR Code que está ativo, as informações não são verdadeiras, né? É só um teste, é só um exemplo. Mas se vocês pegarem o celular e apontarem aqui para esse QR Code, na própria função de tirar uma foto na câmera do celular, você pode apontar aqui, o celular vai ler um link e você acessa essa página de consulta. Isso aqui é mais para que as pessoas possam, eventualmente, verificar como seria uma consulta, tá? Já fiz aqui. Maravilha, espero que dê certo aí. Deu? Deu? Show Opa, de bola. É só um exemplo, como eu disse, as informações não são verdadeiras, tá? ok. Agora um pouco sobre a nossa proposta do aplicativo. A nossa proposta é gerar um aplicativo com o nome e a logomarca do cliente. Então aqui nós podemos colocar da região do Caparaó com a marca do Caparaó. Nós vamos colocá-la disponível lá no Google Play para download para sistemas Android e também para download em sistemas iOS, né? Ok. Tá? E essa aplicação, ela é uma aplicação única e de acordo com cada login, o sistema sabe quem é que está acessando. Então, se eu entro com um login e estou cadastrado como um produtor, eu só vou conseguir enxergar a minha propriedade e as informações que são tratadas com os produtores, né? Eu não consigo, por exemplo, avaliar um café. Se eu for um classificador, aí é diferente. Eu vou lá e só consigo dar nota. Eu não consigo cadastrar uma propriedade, né? Então esse sistema está organizado em perfis de usuários e de acordo com o login eu apresento ou não apresento as telas do sistema para esse usuário. Tá? E por fim, já encerrando aqui a apresentação, é um resumo desses benefícios. Tá? É o fortalecimento do relacionamento da região com os produtores e os consumidores com os compradores, né? Agilidade de processos operacionais, de classificação de cafés, por exemplo. Melhoria do processo de decisão estratégica, comercial ou operacional, né? Como o exemplo que o professor deu lá da SIC, né? Poderia tomar uma decisão rápida ali no sistema. Facilidade de acessar e divulgar informações através de links e QR Codes de acesso rápido. Aumento de confiança de dados apresentados, principalmente pela camada blockchain, que não permite adulterações de informações, né? Mais um exemplo, eu vou lá e coloco que o meu lote tem 50 sacas. Aí eu vejo que o meu café deu uma nota muito grande. E eu vou lá, vamos dizer, de forma malandra, quero trocar de 50 para 100. O sistema não vai permitir. Tá? Porque o blockchain vai travar ele e falar, olha, não, esse lote é de 50, né? Se você quiser, então você lança um segundo lote. Né? Perfeito. A possibilidade de participação de consumidores no processo de avaliação é o consumidor ele acessa o QR Code e dá nota, né? Valorização de produtos e marcas da própria região, dos produtores, a promoção, né, do estreitamento de contatos, né? O produtor ele pode deixar disponível na consulta pública o telefone ou o e-mail dele, então o próprio comprador liga para ele e faz negócio, né? Divulgação de trabalhos dos associados, né? Eu tenho aqui o grupo de Fair Trade, eu quero divulgar que eu sou Fair Trade. Beleza, a gente pode preparar um painel sobre o que é Fair Trade, enfim, o que nos der né, como estratégia da região e comunicação direta, né? Bom, professor, cheguei ao fim dessa apresentação. Quero já agradecer a oportunidade e, eventualmente, estou à disposição para a gente conversar aí ou tirar alguma dúvida. Ok, Matheus. Pessoal, vocês estão vendo a complexidade que está por trás de uma proposta dessa. Existe uma negociação, como eu antecipei, da região do Caparaó em contratação de uma plataforma. O Matheus e a equipe toda Safe Trace já explicou para nós que é possível essa contratação usando parceiros que possam nos ajudar com apoio financeiro, e aí seria a inserção das marcas dos parceiros colocadas nos documentos. Matheus, quais inserções que podem, quais locais podem inserir o parceiro, além, por exemplo, do laudo do café? Sim. São vários lugares que pode aparecer essa parceria, não? Perfeitamente. O que já me veio à cabeça, três locais principais, né? No laudo, no próprio site, porque assim, a região tem um site, nós vamos vincular essas consultas tudo ao site.
Lá pode ter um local onde os parceiros apresentam. Uhum. E o que eu acho muito bacana também é no próprio selo de rastreabilidade, né? Pode Oh, ser cara. colocado a logomarca ou alguma informação nas consultas, né? O Então, por selo exemplo, também pode, então, por exemplo, claro, a empresa tal patrocina essa proposta, alguma coisa assim, né? exatamente, perfeitamente. Puxa vida, hein? Porque Olha que aí vai correr o visibilidade. mundo, né? Vai pegar uma carona, né? Vai correr o mundo, né? Esses cafés, Vai, né? vai Que rodar o mundo a inteiro. gente sabe que da qualidade dos cafés do Caparaó, a tendência do aumento de exportação de cafés, né? Então, vai Sem correr o dúvida. mundo inteiro. E o mercado nacional, que também está muito já forte, né? Fortificado com os cafés especiais. Para tudo quanto é supermercado que a gente vai, a gente vê cafés especiais, né? Então, com o selo de rastreabilidade, é possível colocar também logomarca. Ok. Você teria mais um tempinho, Matheus? Claro, claro. Opa, se você pudesse fazer para nós, você está com o sistema aberto aí, se você tivesse condição de compartilhar conosco o sistema funcionando para mostrar, por exemplo, que tipo de gráficos podem ser colocados, por exemplo, num relatório, porque isso é importante tanto para quem gerencia uma origem de café, a entidade gestora, a governança que a gente chama, né? Quanto também para o produtor, porque ele pode, por exemplo, depois de anos, ter informação de produção, do resultado de pontuação dos seus cafés, não é possível isso? Sim, sim, é possível. Opa, Vamos então, lá. Eu vou tentar dividir aqui em dois processos, tá? Primeiro eu vou fazer essa apresentação do Power BI, que eu acho ele bem interessante. Então aqui é uma tela de exemplo também, tá? Ela não está travada para o nosso projeto com a região do Caparaó. Nós vamos remodelar de acordo com a necessidade, né, do projeto, mas que eu queria demonstrar aqui. Bom, então vamos imaginar aqui. Essa tela, ela está dividida aqui em alguns blocos. Então aqui eu tenho uma visão geral. Nesse banco de dados de exemplo, eu tenho 24 amostras cadastradas, né? Duas foram enviadas, mas ainda não chegaram no escritório, por exemplo. 3 estão em classificação, 16 aprovadas, 3 reprovadas, e assim vai, né? Aqui eu tenho um ranking de propriedades. Qual que é a nota média, ou qual é a quantidade de cafés enviados por cada propriedade. Aqui eu tenho um mapa, né? Aqui também eu tenho a parte de porcentagem, né? Das que foram aprovadas, quantas têm nota superior a 90 pontos, quantas estão com nota entre 84 e 90 pontos. Nós podemos fazer essa segmentação, né? E trazer alguma informação extra para o produtor de acordo com a qualidade do café, né? E do lado de cá, ele é um filtro. Ele é bem interessante. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e falar assim, olha, eu quero só saber das amostras que estão aprovadas, né? Eu tenho 16 amostras aqui. Se eu seleciono aqui, ó, amostras aprovadas, a própria tela ela já se adequou novamente. Então, totalmente. totalmente. Então, ela vem aqui, então eu tenho essa facilidade de rapidamente visualizar alguma informação, tá? Esse é um painel que a gente chama de indicadores. Nós já montamos alguns painéis aqui. Eu vou apresentar os indicadores e o ficha técnica. O painel de ficha técnica, por exemplo, ele fala amostra por amostra. Então, eu selecionei aqui a amostra número 51, por exemplo. Então, ela trouxe para mim, olha, a amostra 51, ela é de 90,75 pontos, né, um super café especial. Então, aqui ele é dividido em quadros, né? Esse primeiro quadro, por exemplo, seriam as informações que o produtor colocou. O número do lote, a data que ele cadastrou, a nota final, de onde que ele veio, região, enfim. Depois, aqui as informações de envio. Ele enviou essa amostra fisicamente para o escritório, via correios, etc. E essas informações são personalizadas. Nós podemos trocar essas perguntas, né? Aqui vem, por exemplo, o gráfico radar com as notas gerais, né, as notas médias, né? E aqui embaixo, uma lista dos provadores que fizeram a prova desse café, né? E com os atributos que ele colocou. Então eu consigo aqui comparar também. Sabe, onde é que deu divergência, onde eles foram convergentes, enfim. Se a gente vier aqui e selecionar um outro café, né? Eu vou selecionar de forma avulsa aqui, vamos para o 38. A gente vai ver que ó, esse café aqui é um café que não foi bem, ele foi reprovado, né? Então, a nota dele, tá vendo que o gráfico radar dele já foi redesenhado, né, com Perfeito. as notas. Então, o que eu queria demonstrar aqui são os painéis
que a gente vai poder montar esses painéis de acordo com a necessidade comercial e operacional de cada cliente, né? E ele é um painel rápido. A gente consegue exportar essa imagem aqui ou dar acesso a alguém a essa imagem e depois comunicar ou transmitir ou compartilhar essa informação. Tá? Muito bom. Olha, completo, né? É bem bacana. Então, nós podemos ter informações por lote, por produtor, no tempo, da região inteira. Exato. Aqui, por exemplo, esse outro painel de amostras é um painel que ele vai colocar todas as informações que foram coletadas no sistema. É uma planilha geral, né? Então, tem tudo aqui que está nesse banco de dados aqui de exemplo, todas as informações. Eu posso puxar essas informações e mandar para alguém, né? Então, ou filtrar, né, utilizando aqui o lado esquerdo também, por data, né, também, por propriedade, enfim. Ok. Tá? Bom, Muito bacana. Agora aqui eu vou fazer uma apresentação sobre o sistema em si, né? O bacana seria se eu pudesse também acessar o meu celular, professor. O que você acha? Para poder fazer um lançamento de um produtor, simulando um produtor acessando. Pode. Nós temos aí o quê? Você precisa de quanto tempo para isso aí? Eu acho que em uns 10 ou 15 minutos eu consigo fechar. Vamos tentar fechar em 10? Vamos. Porque ele vai ter de assistir outras palestras também, outros afazeres. Perfeito. Desculpa o desafio aí, vamos ver. Vamos ver. Você foi muito objetivo, eu que enchi um pouco a linguiça aí. Nada. É o seguinte, então eu parei o compartilhamento da minha tela do computador e eu vou começar a compartilhar a minha tela. Por favor, o senhor pode aceitar a minha solicitação aí pelo celular. Eu vou acessar o aplicativo. Então, só para explicar para o pessoal. O que vai acontecer? Assim que a gente estiver vendo a minha tela... Desculpa pelo eco aqui, peraí. Um dos microfones. É só abafar um microfone desse aí. Tá me ouvindo aí, professor? Sim. Coloca a mão sobre o seu microfone e vê se esse de orelha aí, vê se dá certo para tirar o eco. Vamos ver se deu certo agora. Perfeito. Beleza. O cara que sabe tudo é outra coisa. É o seguinte, pessoal. Bom, a minha tela tá... Você está vendo a minha tela ainda, professor? Sim. A tela do celular? Não, do celular não. Tem que compartilhar pelo celular. Eu vou compartilhar novamente, então acho que eu parei o compartilhamento aqui. Isso, está chegando aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Então aqui, só para o pessoal entender, eu vou entrar aqui num local só de testes e exemplos, como se eu fosse um produtor. Então, eu acessei o aplicativo, estou entrando aqui Você com o está login. no seu celular, vamos deixar claro, no né? meu celular. Sim. Isso, estou aqui no meu celular, ó, vou mostrar aqui na tela para o pessoal. Tá? Então, eu estou fazendo o login como um produtor. Peraí, opa. Digitei errado a senha. Não vai ter jeito. Então é o seguinte, o que eu estou simulando aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora um lote, vamos supor que eu já esteja cadastrado, a minha ficha está completa, eu já sou um usuário do sistema. Recebi um login e vou enviar uma amostra para ser verificada pela associação. Tá? Perfeito. Então, é possível ver aqui que eu tenho a opção de enviar nova amostra. Vou clicar nela aqui, ó. E ele prepara o preenchimento das informações, né? Como eu já disse, aqui é só um exemplo, nós podemos colocar a informação que a gente quiser. Tá? Ele está chegando aí. Ó. Então, para começar, ele já percebeu que eu sou da empresa GEF Coffees da Fazenda Cerradão. Olha, não é possível eu verificar outras informações de outros clientes. Né? Então, eu venho aqui e começo a preencher as informações. Então, por exemplo, o número do lote. Eu vou para aqui, ó, lote, teste...
11º encontro. Tá? Quais variedades? Esse meu café aqui, ele é um Bourbon, por exemplo. Qual que é a safra? 2021, 2022. Quantas sacas? São 100 sacas, por exemplo. Uhum. Qual a descrição da peneira? É um 15/16, por exemplo. Qual que é o método de preparo? Eu clico aqui, eu tenho um monte de preparos aqui, né? E eu posso ir digitando, por exemplo, é natural. Eu vou digitando e ele vai filtrando aqui, ó, natural. Uhum. Café natural. Qual é o tipo de café? É um café 2/3, por exemplo. Né? Em que local esse café está? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui nesse botão usar o atual, ele vai pegar a minha posição geográfica onde eu estou, aqui agora, nesse momento. Ah, Se entendi. eu clicar em procurar, ele vai abrir um mapinha para mim e eu posso selecionar o local que ele está. Então, aqui, por exemplo, né, eu estou aqui na cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Então, ele localizou onde eu estou e eu posso confirmar o local. Né? Aí ele pegou a data, a hora, a latitude, longitude onde eu estou. Aqui são as Nossa, que informações sobre o show. envio. Ó, eu vou enviar essa amostra no dia 23 e provavelmente vai chegar lá daqui 3 dias. Por quê? Porque eu vou enviar pelos correios. Né? E eu vou faturar esse café ou esse laudo para quem? Para mim mesmo, que sou a propriedade de origem. E eu Uhum. ainda posso colocar uma observação, escrever um texto aqui. Eu ainda posso tirar uma foto, né? Por exemplo, que eu vou obter uma foto da minha amostra. Então vamos supor que essa minha xícara de café aqui que está aqui do meu lado, ó, ela seja a minha amostra. Eu venho cá e tiro uma foto, ó, né? E salvo essa foto, ó. Então automaticamente ela já está aqui anexada ao meu Uhum. minha solicitação de classificação de cafés. Perfeito. Se eu tiver offline, né? Então, o que que acontece? Eu vou esperar chegar na cidade e tal. Se eu já tiver online igual eu estou aqui, eu clico em enviar, né? Eu clico em enviar, o sistema vai organizar essas informações e vai encaminhar, né, para o sistema central. Bom, agora eu vou parar de compartilhar minha tela do celular e vou retornar para o meu computador, tá? Só um segundinho, por favor. Uhum. Enquanto o Matheus faz isso, vai se passar agora pela Associação dos Produtores, por exemplo. Exatamente. Então, essa informação já foi. Então, agora eu vou vir aqui, ó. Eu já estou logado no sistema como associação. Você tem que Peraí, agora compartilhar essa eu tela vou aí. voltar a compartilhar, perdão. Isso. Para a gente poder ver Então, juntos com você. vamos pegando o jeito aqui. Uhum. Então, você, como produtor, enviou. Agora você vai se passar por um administrador do sistema pela associação, por exemplo, da PEC aqui no Caparaó. Exatamente. A tela chegou aí? Chegou. Então, ok. Então, agora eu fiz um login não como produtor, mas como um operador da região e tal. E eu tenho várias, aí sim, vamos mexer no sistema aqui. Esse dashboard, né, foi o que eu apresentei aqui do Power BI, né? Eu poderia utilizar nova amostra para fazer esse trabalho para o produtor. Vamos supor que o produtor não tenha tanta habilidade, não queira fazer, ele continue fazendo do método anterior, uma pessoa pode ficar responsável e lançar os dados para ele também, não tem O problema. pessoal de campo que dá assistência, igual a Caparaó Júnior, igual os órgãos Isso, oficiais, etc., né? exatamente. Mas Uhum. aqui, vamos entrar aqui, ó. Eu vou entrar em amostras, né? E a gente já pode ver que na primeira linha aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco a minha tela, talvez esteja pequena. Opa, melhorou. Então, na primeira linha aqui, ó, tá a amostra que eu acabei de enviar, ó, 23/11, teste, 11º encontro. Uhum. Né? Já chegou aqui para nós a informação. Né? Então, a situação que essa coluna, que é uma coluna-chave, né, eu consigo ver as amostras que foram enviadas, mas que ainda não chegaram, né? As que estão em classificação, as que já foram aprovadas, as que foram reprovadas, enfim. Né? Bom, então olha que bacana. Aqui em cima eu tenho um catálogo, né, de perguntas que são feitas pelo sistema. Né? Então vamos supor, pessoal, que eu não queira, vamos supor que o número da amostra não seja uma informação relevante para mim. Eu não quero saber. Eu quero saber a variedade. Né? Então eu posso entrar aqui dentro de amostras
eu venho aqui e desmarco esse número da amostra. Quando eu desmarcar, aquela coluna aqui, ó, vai sumir. Ó, dá uma olhada para você ver. Ó. Eu desmarco ela aqui, ó, ela sumiu. E eu venho aqui e marco a variedade, ó, por exemplo. Quando eu clico em variedade, ela vem e monta para mim com a variedade. Foi isso que eu quis dizer, que qualquer usuário consegue montar a planilha que quiser. Uhum. Né? Então eu consigo vir aqui e trabalhar com qualquer uma dessas informações que estão aqui no catálogo, né, para gerar uma planilha para que eu possa fazer esse trabalho. Feita essa planilha, eu posso vir aqui e salvar essa planilha, para que vamos supor que é uma planilha recorrente, todo dia eu vou usar. Além disso, eu ainda consigo exportar ela para Excel, para trazer essas informações para o Excel como informações, dados brutos, né? Para que depois eu possa gerar alguma outra coisa, enfim, né? E também posso filtrar. Então, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter várias páginas e vai ficar difícil de encontrar algum café. Então, eu posso vir aqui no filtro e falar o seguinte: olha, agora traz para mim só pela situação os cafés que foram enviados, mas que ainda não chegaram. Eu venho aqui e clico em aplicar. Vocês podem ver que, ó lá, ó, é a nossa amostra, tá aqui, ó. Ela é a única que ainda não chegou. Então o filtro ele está aqui em cima para restringir a consulta, né? E ao mesmo tempo eu consigo colocar ou retirar as colunas para gerar qualquer tipo de relatório de acordo com qualquer informação que está aqui no sistema. Perfeito. Tá? Além de ser uma forma de visualização, se eu clicar em alguma linha dessas, ela abre para mim aqui todas as funcionalidades que o sistema tem. Então eu vou mostrar a primeira funcionalidade. Olha, aqui eu vim aqui e fiz uma planilha, né? E eu quero saber, vamos supor, onde está localizada geograficamente esses cafés. Então eu clico aqui em algum lugar e clico, ó, ver mapa. Eu clico em ver mapa, o sistema processa esses dados e ele vai plotar no Google Maps os locais onde os cafés estão. Ó, vocês estão vendo esses pontos aqui, ó? Pontos amarelos, né, os pontinhos estão aqui. Né? E assim, por exemplo, aqui eu já percebi que tem vários pontos aqui. Se eu clicar, ele me mostra, né, que eu tenho vários pontos, né? Se você ampliar o mapa, vai aparecer. Não, aí o que acontece? A gente preparou aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, deixa eu fechar essa. O que acontece? Aqui em cima, ó, eu tenho um que é por calor. Então, quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele me mostra que aqui tem muitas. Né? O mais vermelho é onde tem muito e o verdinho é onde tem menos. Aqui tem muitas amostras. Ó. Se eu for me aproximando, ele vai se reorganizando. Quer ver? Ó, ele vai se reorganizando o mapa de calor, ó, né? E vai me mostrando onde tem mais. Ó, aqui tem mais do que aqui. E ele ainda tem uma visualização de mapa cluster, que é onde ele soma as amostras, né? Por exemplo, aqui está me dizendo, ó, eu tenho uma amostra aqui e tenho 8 aqui. Se eu clico aqui, ele traz para mim, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, tá? Então ele é uma forma fácil de visualização dessas, né, de mapas e tal. Ok. Tá. Uma outra coisa é o seguinte, como é que funciona o controle da associação? Então vamos supor que chegou essa amostra no escritório. Então eu entro aqui e clico em editar. Quando eu clico em editar em uma linha, agora eu vou acessar as informações especificamente desse café, tá? Então, nessas abas aqui, ó, as 3 primeiras abas foram as abas que nós preenchemos como produtores. Então tá aqui o nome da propriedade, a amostra é um bourbon, tal, sem sacas, natural, foi aquilo que a gente preencheu, né? O envio, ó, tá aqui a foto que eu tirei lá da minha xícara, né? Que seria simbolizando a foto da amostra, por exemplo, né? Perfeito. Tá? E eu, como operador da região, eu falo, olha, agora ela não é enviada mais, eu recebi. Eu clico em receber. Quando eu clico em receber, ela vai abrir mais alguns menus aqui para mim. Ó. Eu clico em receber, ó. Olha, então ela apareceu agora o recebimento e a distribuição. Como é que foi o recebimento? Olha, de fato, ela chegou aqui para mim íntegra, não teve nenhum problema com a amostra. A descrição da peneira era 15/18, 2/3, aí foi recebida pelo Matheus, por exemplo, né? Para que quem foi que recebeu essa amostra no escritório? Foi recebida pelo Matheus. E a distribuição, ela está vinculada a quais classificadores ou provadores que vão provar esse café. Então eu tenho que, por exemplo, eu vou pegar aqui a etiqueta, né, número 0015 do Caparaó, né? Esse poderia ser um número. Você está codificando a amostra. Estou codificando a amostra.
Perfeito. E E aí eu o venho aqui provador não vai saber de quem é. de quem é. O provador ele vai fazer essa classificação às escuras, A né? Para não ter cega, nenhuma Aham. influência externa, né? Então Sim. aqui o classificador eu vou pôr o nome dele, por exemplo, aqui, ó, demo.classificador é o nome de um classificador que eu já ponto cert, desculpa, tem um cert, ponto classificador, ó. Pode ver que tem escrito professor Pavese, né? O seu nome. Uhum. Eu escolho o classificador e a amostra que vai para ele e faço a inclusão, né? A partir de então, ele vai receber uma notificação, ele pode receber uma notificação no celular, falando, olha, você tem uma amostra para provar. E ele entraria agora com o login, né, como classificador, e aí a tela do classificador era qual é a nota de acidez, qual é a nota de doçura. Sim. Então eu vou salvar aqui essa... Por enquanto, isso é um documento, né? Ela viaja para a associação e da associação viaja para o laboratório, Isso, né? Pelo exato, sistema que você escolheu lá, se é correio, se é um portador, etc. exatamente. E aqui agora, aquela nossa amostra, ela já está em outra situação, ela está em classificação, né? Entendeu? Então, se eu quiser entrar aqui agora como classificador, por exemplo, ó, eu vou sair aqui e vou entrar como demo.set.classificador, que é essa pessoa que receberia essa amostra, né? Então vamos lá, vamos ver o que Agora você aconteceu. está deixando de ser da organização Então, e agora e eu estou está lá no entrando como laboratório. provador do café. Isso, exatamente. Agora eu estou aqui como classificador, como provador. Então, ó, Uhum. tá vendo? Eu não consigo fazer muita coisa, eu só consigo avaliar. A tela já mudou para mim, né? Então eu entro aqui para avaliar uma amostra, né? E ele vai falar assim, olha, as amostras que estão para você avaliar são essas etiquetas. A etiqueta 1, a etiqueta 015 do Caparaó, aqui a nossa amostra já chegou para ele lá, né? Aham. Então eu vou selecionar ela. Ó. Quando eu seleciono, tá vendo? Não traz para mim nenhuma informação de origem e eu venho aqui agora nos painéis colocando as informações. Qual que é a taxa de umidade? Ah, vamos supor que seja 11,3. Uhum. Desculpa que eu digitei errado. Aí é tudo físico. Aqui a parte física, por exemplo, qual que é a cor? Ah, ela veio esverdeado, eu vou dando a classificação. Sobre as peneiras, né? Porcentagem de 19. E outra, igual eu comentei, a gente pode retirar ou acrescentar quais são as perguntas que serão feitas para os classificadores, né? Então, Tá, joia. os defeitos, né? A avaliação em si. Vamos supor, aqui está no modo do Cup of Excellence, né? Então, poderia ser qualquer outro método, né? Então, Uhum. vou dar nota alta aqui, ó. Vamos supor, tudo 7. Vamos supor que eu venho aqui e começo a dar essas notas, tudo 7. Né? Aqui embaixo a gente pode ver que ele já está somando aqui para o classificador ter uma ideia se a soma dele está correta, É se ele diferente do começou... protocolo SCA que o pessoal está acostumado a fazer do COI, né? O do COI. É. Mas aqui também, igual eu comentei, assim, isso aqui é tranquilo, é uma personalização, a Uhum. gente troca isso aqui em minutos aqui, né? Tá. Então eu vou dar uma nota aqui, vou baixar um pouquinho, ficou muito alto. 87 pontos no nosso café, né? Posso pôr observações para eu descobrir, vamos supor aqui, a parte do sabor, né? Tá tudo em inglês também, nós podemos passar para português, é lógico, né? Sim. Então tem mais intensidade, a nota tal, e eu venho aqui e salvo, né? Eu vou salvar, ó, tá salvo com sucesso. Eu, como avaliador, não consigo acessar mais essa amostra, tá vendo? Ele sumiu aqui para mim. Eu não consigo dar Uhum. nota de novo. Eu tenho que ligar na associação e pedir para vocês reabrirem para mim, se eu precisar de fazer. E agora eu vou voltar Como administrador. como administrador. Exato. Então eu vou tirar aqui o classificador. Para a gente ver que essa amostra que ela foi agora, ela não está mais em classificação, ela Foi está aprovada. devolvida para o. Exatamente, ó, ela já foi lá, ó. Estamos aqui, ó, ela está avaliada, né? 87 Uhum. pontos. Né? Então, aí vamos supor, eu quero saber assim, eu quero saber sobre a avaliação, qual que foi por exemplo, qualquer informação, né? Qual que era o número da Uma das etiqueta? notas. O número da etiqueta. Eu clico aqui, vai abrir uma coluna nova para mim lá. O número da etiqueta é 015 Caparaó, né? Uhum. Então vamos supor que eu entre aqui, né, como operador, acesso o processo de avaliação, né? Só para demonstrar para vocês. Lembra que a gente só tinha até a distribuição, né? Agora apareceu uma aba nova, a de avaliação. Ele já traz para mim a média das peneiras e a média das avaliações. Vamos supor que foram 2 ou 3 provadores, ele teria feito o cálculo, né, da média. Da média. E se eu quiser ver o que cada avaliador fez, eu venho na distribuição, seleciono o avaliador
e clico aqui em editar. Aí ele traz para mim a tela que aquele cara preencheu. Tá vendo? Ó? Então, as notas, a intensidade a gente colocou, né? Que estava Sim, esverdeado, lembra aqui que a gente colocou perfeito. a umidade 11,3, né? A Uhum. data dessa avaliação, enfim, tá tudo aqui. Né? E eu, como operador, eu transformo essa situação, por exemplo, em aprovado. Né? Porque, de fato, terminou, todos provaram, etc. Está Eu venho, dentro da especificação técnica, é, pode posso, tocar negócio. exatamente, posso gerar um código novo, a 151878 é o código do laudo, né, de uma fazenda. Então eu venho aqui e salvo, por exemplo, essa informação, né? Então automaticamente aquela amostra agora ela já não está mais como avaliada, ela está como aprovada, né? E aí ela traz para mim que quantas sacas eu tenho para solicitação de etiquetas, né? Uhum. Ele também tem um controle de saldo dos lotes. Eu não consigo emitir mais etiquetas daquele lote do que eu tenho, do que eu coloquei como número de sacas, né? Então, se eu pedir etiquetas para saca, para cada etiqueta ele vai consumir uma saca. Mas se eu pedir de café industrializado, por exemplo, ele vai fazer um cálculo, considerando que a saca de café de 60 quilos passa a ter 48 quilos, né? Então, se for pacotes de 1 quilo, ele vai permitir que eu emita 48 etiquetas. Se for de meio quilo, né, 96 Tudo. etiquetas. Aí É, vai, exato. exatamente. Uhum. Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Muito Basicamente, esclarecedor. basicamente é isso. A gente teria, é um sistema grande, né? Tem muita coisa. O caderno de campo, por exemplo, nem abordamos aqui, né? Mas ele funciona, a máquina por trás é muito parecida, é a mesma. Então, uma vez que está dada a aprovação, o produtor já tem permissão, então, para solicitar os selos, o tipo de embalagem, se é cru ou torrado. Exato. E aí tem um negócio, Matheus, que você tinha me falado um tempo atrás, que Hum. ele pode compartilhar já esse resultado nas redes sociais dele, não tem? Pode. É o seguinte, ó. Uma das funcionalidades aqui, né? Então eu vou pegar esse lote nosso aqui, ó. Eu clico com o botão direito em cima dele, aliás, com o botão sem ser o direito, o botão esquerdo mesmo do mouse, ele abre as funcionalidades, né? Uhum. Se eu quiser dar uma olhadinha aqui, ó, tá aqui, ó, acessar a página do selo. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai pegar e vai falar assim, ó, qual é a página que o meu cliente vai acessar se ele consultar esse café, tá vendo? Ele trouxe o nome da minha empresa, GF Cops, é um bourbon da Fazenda Cerradão, as fotos que eu coloquei lá, né? As fotos da Uhum. lavoura, as fotos do produtor, a região produtora. Aqui, ó, as características que nós demos, ó, a acidez, foi essa Uhum. característica, a doçura do corpo. Sobre o café, ó, é o certificado 151878, acabei de digitar isso lá, né? 87 pontos, é um café natural da safra tal. E eu posso vir aqui e falar, ó, esse café eu gostei demais. Eu venho aqui, ó, clico 5 estrelinhas e falo, ó, agradecemos por compartilhar a sua opinião, avaliação computada. Então, já está no sistema uma nota 5 estrelas lá para ele, né? Se eu ainda posso acessar aqui sobre a origem, né? Eu deixei cadastrado aqui, ó. Se eu clico aqui, ele vai lá para o Instagram, né, do cliente. Não sei por que está dando errado aqui, mas o link está aqui. Bom, eu consigo compartilhar Compartilhar nas redes. nas redes sociais, exatamente. Então tá aqui o exemplo de como seria essa consulta pública, né? É possível ver. Matheus, isso que nós precisamos ouvir, quer dizer, um abraço, né? Uma cooperação de vários atores via sistema. Isso para nós é inovação, isso na verdade isso é o propósito desse nosso 11º encontro de cafeicultores, que aborda a questão de inovação, a questão de tecnologias voltadas para a cafeicultura. Essa contribuição da Safe Trace certamente vai brilhar, vai chegar a muito mais produtores. Vocês já fizeram uma apresentação preliminar em alguns momentos para nós aqui, Sim, para a gente conhecer vocês primeiramente, né? E saber que se trata de uma ferramenta de extrema importância e útil para o pequeno produtor da região, para qualquer produtor, na verdade, mas sim, o pequeno que tem mais dificuldade para fazer os negócios rodarem, sim. e são apoiados por uma entidade como a APEC. E as outras origens que nos assistem também podem compreender que isso se replica também para outras situações. Perfeitamente.
Algumas considerações finais que você quiser para a gente poder encerrar, Matheus? Professor, eu mais uma vez só gostaria de agradecer a oportunidade, né? Nós temos um, um trabalho aí sério, a Safe 3 tem feito um trabalho sério já com diferentes clientes, estamos à disposição. Espero muito que a gente consiga fazer essa parceria, a gente acredita muito nos cafés da região do Caparaó, e mais uma vez dar os parabéns aos produtores, que de fato eles é que são os responsáveis por permitir que isso possa ocorrer, né? E mais uma vez agradecer a oportunidade de participar do 11º encontro, a todos da organização, e estamos à disposição, professor. Matheus, agradeço em nome da comissão organizadora do Instituto Federal do Espírito Santo. Leve os nossos abraços aí a toda a equipe Safe 3. Obrigado. Estamos sempre aí à disposição para poder abrir também o espaço para a divulgação do que vocês fazem, que é bárbaro, é muito importante. Agradecer desde o princípio a disponibilidade de vocês em participar conosco aqui. Sempre que precisar de nós, pode contar com essa equipe, nós somos muitos. Nessa frente aqui, nós dois estamos representando equipes diversas, né? Isso. Você daí e nós aqui. E dizer que foi muito proveitosa essa conversa, muito esclarecedora. Acredito que na sua linguagem, a sua simplicidade, forma de abordar, foi compreensível para qualquer produtor. Deixar, então, um grande abraço nesse 11º encontro. Esse é o nível do nosso trabalho e é assim que a gente quer continuar fazendo esses encontros de produtores, de cafeicultores do Instituto Federal do Espírito Santo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, professor. Espero, em breve, estar aí presencialmente para a gente tomar um café junto aí. E fechar negócio. Exatamente. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.